Fala galera, nessa segunda aula nós vamos continuar o conceito da aula anterior, que a gente falou de algoritmos. A gente viu que algoritmos nada mais são do que uma sequência de passo a passo, a gente passar um passo a passo para o computador para ensinar o computador a como que ele realiza algum comportamento. E nessa aula a gente vai ver como que a gente implementa nosso primeiro algoritmo já utilizando a linguagem JavaScript, que é aí uma das linguagens mais utilizadas no mundo, tanto para desenvolvimento de sites, aplicativos e por aí vai. Eu vou fazer aqui a magia da tela. Nós vamos começar de um exemplo, né? Na aula passada a gente falou daquele exemplo lá da calculadora de média. Antes da gente entrar nesse exemplo da calculadora de média, eu quero fazer um exemplo um pouquinho mais simples com vocês, que vai ser um algoritmo que ele é parecido com esse aqui, só que em vez de ele calcular uma média, ele só faz uma soma. Ele recebe dois números e faz uma soma. Como é que a gente vai fazer isso? Vou chegar aqui no nosso quadro branco e vamos criar aqui um algoritmo chamado somar, por exemplo, que ele vai receber um primeiro número e um segundo número, tá? E o que ele vai fazer aqui dentro é, primeiro, ele vai somar com num 2, certo? Ele recebeu ali, e no final ele vai retornar essa soma. Enfim, esse é o nosso algoritmo. Esse é o algoritmo que eu quero implementar com JavaScript, tá? Quero receber um primeiro número, né? um número qualquer, depois um segundo número qualquer, eu quero somar esses dois números e retornar essa soma. Então é a nossa função lá clássica da calculadora, o botão somar. Beleza, então fiz aqui o algoritmo, depois eu vou querer executar esse algoritmo, né? Eu quero executar esse algoritmo para alguns valores, então eu quero executar o algoritmo somar, por exemplo, com os valores 2 e 3, e isso aqui deveria me retornar 5, certo? Quando eu somar 2 com 3, deveria me retornar 5. Show de bola, galera. Temos esse algoritmo aqui, então, para poder implementar. E onde que eu vou implementar isso, né? Isso aqui está escrito em português e tal, isso aqui o computador não entende essas palavras. Onde que eu posso escrever JavaScript, enfim, no meu computador? E aí, galera, existem vários lugares, tá? Existem várias formas de você escrever JavaScript. Uma delas é usando um servicinho online que eu gosto bastante, que é esse REPL, REPL.it. Eu vou colocar o link aqui desse site no compilado aqui dessa aula. E olha que interessante aqui, o REPL, nessa URL aqui, ele já te dá um lugar para você escrever JavaScript e do lado o que saiu do seu código, né? Qual foi o output do seu código, né? Ele já dá aqui algumas coisas, né? um exemplozinho, a gente pode apagar aqui esse exemplo. E eu quero escrever aquele nosso algoritmo usando JavaScript. Então vamos lá, eu vou literalmente copiar e colar isso aqui. Vou copiar, deixa eu fechar aqui esses cachorros. Eu vou colar aqui, e é isso que eu quero fazer. Ele já começou a dizer que tem um monte de erro. Por quê? Porque o JavaScript não usa essa sintaxe que a gente está usando aqui, né? E aí vamos lá, galera. Como é que eu escrevo isso aqui em JavaScript, né? Como é que eu crio um algoritmo chamado somar, que vai receber número 1 e número 2? Vamos começar por essa parte aqui de cima, por essa primeira linha. Como que eu faço isso? Primeiro passo, galera, aqui em JavaScript, quando você vai criar uma sequência de passo a passo, né, uma sequência de passos que vai realizar um comportamento, o nome que a gente dá isso em JavaScript é função. Então esse somar aqui vai ser uma função. Então dando um nome mais correto para JavaScript, não seria o algoritmo somar, seria a função somar. É isso que a gente quer fazer, a gente quer fazer uma função somar, mas no fim das contas é a mesma coisa. E beleza, recebe no 1 e no 2. Como é que eu escrevo isso aqui em JavaScript, função somar? É só escrever em inglês, function. Então, olha como já mudou de cor aqui, function somar, eu estou criando aqui uma função chamada somar. E aí eu preciso dizer que essa função, ela recebe dois possíveis parâmetros, né? Dois possíveis valores. O nome que a gente dá para isso aqui é parâmetro. Quais são os parâmetros dessa minha função? No 1 e no 2. Vou deixar esses nomes mesmo, mas poderia ser qualquer nome aqui. Como é que eu digo isso, que ela recebe dois parâmetros? É bem parecido, deixa aqui entre parênteses mesmo, tá vendo? Pode tirar esse recebe aqui, ó, no 1, vírgula, num 2. Isso aqui, galera, já é praticamente o que a gente tinha escrito lá em português. Eu criando um algoritmo somar que recebe no 1, num 2. Em JavaScript a gente faz dessa forma. Você cria uma função somar que recebe no 1 e num 2. Beleza, e essa função, ela tem vários comandos dentro, né? Vários passo a passo dentro. Como é que a gente faz isso? A gente tem que delimitar os passo a passo dessa função usando chaves. Igualzinho lá no CSS, a gente vai delimitar aqui com chaves. Abre chaves aqui em cima, fecha aqui embaixo. Tudo que tiver aqui dentro são passo a passos da minha função somar. Show de bola? Show de bola. Então já temos aí uma função somar que por enquanto está com duas operações aqui que não fazem muito sentido, tá bom? Então vamos lá, como é que a gente coloca os
passo a passo da nossa função aqui dentro, né? O que a gente quer fazer é, a gente quer somar esse num1 com esse num2 aqui, certo? Quero somar num1 com num2. Como é que eu faço isso em JavaScript? Primeiro que você não precisa desse tracinho aqui, tá? Para colocar um passo, é só respeitar aquela indentaçãozinha aqui que é sempre boa, né? Então, uns 2 espacinhos aqui para ficar indentado e ficar mais fácil de ler. E eu quero somar num1 com num2. Como é que eu somo num1 com num2 em JavaScript? É muito simples. Se eu quero somar dois valores, é só eu colocar o primeiro valor mais o segundo valor. Pronto. Isso aqui é a soma de num1 com num2. Isso aqui no final, né, esse resultado aqui, vai me dar a soma de num1 com num2. Se num1 for 2 e num2 for 3, por exemplo, isso aqui vai dar 5. Beleza? Então isso aqui já está fazendo a minha soma. Uma boa prática em JavaScript é sempre você finalizar os seus comandos com ponto e vírgula. Então fez aqui um passo do seu algoritmo, coloca um ponto e vírgula no final. Não é obrigatório, mas é uma boa prática para interromper aí aquele passo, né, essa linha aqui. Show de bola, então já estou somando no 1 com no 2. O próximo passo é que eu quero retornar essa soma. Então, de alguma forma, eu quero falar, olha, o que vai sair aqui dessa função somar vai ser essa soma aqui. Porque você poderia estar fazendo várias coisas aqui dentro. Você poderia ter vários passos, né? Você poderia ter vários passos aqui dentro. No algoritmo, você é dono do seu algoritmo, você bota quantos passos você quiser. Porém, você quer retornar especificamente essa soma aqui. Como é que a gente vai fazer isso, né, galera? Como é que eu vou pegar esse valor aqui e falar, olha, retorna esse valor aqui de cima? Não é bem assim que a gente faz, tá? A gente não fala assim, retorna esse valor aqui de cima. Para a gente poder retornar um valor em JavaScript, a gente precisa ter guardado esse valor em algum lugar. Eu preciso pegar o resultado dessa soma aqui, guardar em algum lugar temporariamente, para depois eu retornar esse valor aqui embaixo. Como é que eu guardo, né, um valor em JavaScript? A gente usa um conceito da computação, que aí, galera, é usado em várias linguagens, não só JavaScript, é um conceito super importante na computação, na programação de uma forma geral, que é o conceito de variável. O que é uma variável? É uma caixinha. Pensa uma caixinha que você pode colocar coisas dentro. Uma variável é uma caixinha, ela tem um nome. Ah, essa aqui é a variável soma, ou essa aqui é a variável média, ela tem um nome. E você consegue colocar coisas dentro dela. E depois você consegue pegar essas coisas de dentro dela de volta. Isso que a gente vai fazer aqui agora. Então vamos lá. Vou criar aqui uma variável para guardar o valor dessa operação aqui, ó, no 1 mais no 2. Como é que eu faço isso em JavaScript? A gente usa uma palavrinha chamada let e dá um nome para a variável. Por exemplo, a variável resultado. Essa é a linha que a gente faz. Então a gente cria aqui uma caixinha, esse let resultado está falando, olha, JavaScript, cria uma caixinha chamada resultado, tá? Cria uma caixinha aí. E esse igual aqui é um sinal de atribuição. Ele pega tudo que tiver à direita aqui, ó, e coloca dentro dessa caixinha. Então se eu quero que no 1 mais no 2 vá para dentro dessa caixinha, a gente bota um igual aqui. Repara que isso aqui não é uma comparação, tá? Não estou comparando uma coisa com a outra. Eu estou só pegando as coisas aqui à direita, essa operação aqui no 1 mais no 2, e colocando o resultado disso, né, dentro dessa variável aqui chamado resultado. Show de bola? Qual é o próximo passo? Agora eu consigo, agora que eu tenho, né, uma caixinha aqui que guarda o valor dessa operação, eu posso usar o valor dessa caixinha para poder retornar aqui embaixo. Como é que eu retorno, né, alguma coisa? Né? Primeiro, como é que eu retorno alguma coisa para fora dessa função? Return. Em JavaScript, retornar, return. E aí, o que é essa soma? Essa soma vai estar guardada onde? Em resultado. Então eu vou dar um return resultado, ponto e vírgula, para encerrar aqui o meu passo a passo. E isso aqui, galera, faz a mesma coisa que isso aqui. Vou até botar para vocês verem o quão parecido ficou. Então você tem um algoritmo somar, que aqui no caso vai ser uma função somar. Ela recebe no 1 e no 2, recebe aqui no 1 e no 2. Ela soma no 1 com no 2, então está somando aqui no 1 com no 2. Para ela poder retornar aqui embaixo essa soma, eu preciso ter guardado esse valor em algum lugar. Eu guardo aqui nessa variável resultado, e aí depois eu boto esse resultado aqui embaixo com return para implementar o retorno dessa função. Aqui, galera, tanto no 1, no 2, resultado, tudo isso aqui são nomes que eu estou inventando, somar, tudo isso aqui são nomes que eu boto, eu decido qual é o nome. Posso botar aqui no 2, no 1 posso botar banana, e aqui maçã, e aqui somar banana com maçã. Não vai fazer muito sentido, né? Mas vai funcionar igual. E se eu não quiser chamar esse resultado de resultado, posso chamar de pera. Pera e resultado aqui, tranquilo, eu escolho esses nomes. Somar pode ser qualquer coisa também, pode ser somar ou pode ser calcular, qualquer nome que eu quiser. Ou seja, quais são as palavras-chave do JavaScript aqui? É essa function, é essa let, são esses operadorzinhos aqui de igual e mais, né, essa regrinha de botar parênteses e chaves e tal, e esse return. Todo o resto a gente decide o nome, porque são nomes que a gente está criando, né, variáveis que a gente está criando. Beleza? Então fizemos esse primeiro passo aqui, que é criar o algoritmo. Criado o algoritmo, show de bola, já tenho aqui um algoritmo que soma uma coisa e retorna. O próximo passo era executar o algoritmo com os valores 2 e 3, e deveria retornar 5.
E aí vamos ver como é que a gente faz isso aqui em JavaScript, né? Vou botar aqui, ó, executar algoritmo, somando o algoritmo somar, né, que é esse aqui de cima, com os valores 2 e 3, para poder retornar, e deveria retornar 5, né? Como é que a gente escreve isso aqui em JavaScript? Como é que a gente fala, olha, JavaScript, executa, por favor, o algoritmo somar, né, a função somar, usando os valores 2 e 3 aqui no lugar desse no 1 e no 2? É bem simples, galera. É só usar o nome da função, somar, abrir e fechar parênteses, ponto e vírgula, e aqui dentro você coloca os valores que você quer, 2 e 3, 2,3. Então o que você está fazendo aqui, ó, falando JavaScript, quando esse abre e fecha parênteses aqui, ele fala JavaScript, execute a função somar, que é essa aqui de cima, passando 2 como sendo no 1 e 3 como sendo no 2. O que vai acontecer? O JavaScript vai executar essa função aqui, vai pegar 2, né, vai pegar o 2 e somar com 3, vai dar 5. Esse 5 ele vai guardar nessa caixinha resultado, depois ele vai retornar esse resultado aqui embaixo, esse 5, né? Então o que vai sair aqui dessa execução vai ser 5. Vamos ver aqui como é que tá isso, como é que vai funcionar. Dando run. E tá lá o resultado 5. Executamos esse nosso algoritmo com o valor 2 e 3. Se eu mudar aqui o valor, se for 2 e 10, por exemplo, e der run, tá lá 12. Então essa nossa função, ela já soma quaisquer valores que você coloca aqui, até números negativos, vou botar aqui 2 e menos 10. Dá run aqui e vai dar menos 8. Tá? Inclusive valores decimais também, se eu botar 2,5, 2,5 e menos 10, e ela vai lá somar menos 7,5. Então tudo isso aqui já está funcionando. Show de bola? Então vamos aqui para o nosso compilado dessa aula. Então o que a gente viu, né? Que a gente está agora aprendendo a criar algoritmos usando JavaScript. Onde que a gente escreve JavaScript? A gente pode escrever aqui nesse REPL, é só clicar aqui nesse link, quem quiser usar. Aqui o exemplo que a gente viu em aula, o algoritmo somar e como é que ele fica aqui na função, né? E aqui embaixo eu explico todos esses conceitos que a gente comentou aqui, né? Essa estrutura de como é que cria uma função, o que são esses parâmetros no 1 e no 2, como é que a gente coloca eles ali em cima, a operação que a gente faz, que é no 1 mais no 2, que é a operação de soma, o que é variável, né? Que é essa caixinha que a gente pode guardar valores, a gente pega um valor aqui e coloca dentro dessa caixinha soma, o resultado, qualquer nome que eu quiser colocar aqui, e aí como é que a gente retorna para fora, né, da função aquele resultado. Show? E o comentário ali sobre o ponto e vírgula para a gente encerrar. Como é que a gente executa? Fazendo somar, e aí abre e fecha parênteses, passando os valores. Show, galera? Então, na próxima aula, a gente vai evoluir aí em outras operações matemáticas que a gente pode fazer com JavaScript, que sempre são muito úteis em vários algoritmos que a gente precisa criar. Fechado? Então, até a próxima. Valeu!